Nós vamos ler Provérbios 2. Depois de Salmos, tá? Depois de Salmos, né? Tá. Vamos ler alguns versículos. Nós vamos falar hoje os 4 princípios para receber a sabedoria que vem de Deus, né? Eu vou ler aqui. Provérbios 2, todos acharam? Amém. A excelência da sabedoria, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, o 2, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçareis a tua voz. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardes as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Agora o 9. Então entenderá justiça e juízo e equidades e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e esquece o conserto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão ela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Aqui, deixa eu pôr aqui de Provérbios. Antes de eu entrar na palavra, tem uma parte que o Salomão ele vai orar e pede para Deus sabedoria. Amém. O que está ensinando? Aí tinha 2 mulheres, né? Que dizia que o filho era dela e a outra dizia que era dela. Aí o que ele fez? Vamos fazer o seguinte, vamos partir o filho no meio. E aí o que aconteceu? A mãe verdadeira falou, não pode entregar para ela. Aí ele viu que a mãe que abriu mão para não cortar o filho no meio era a mãe. Então, às vezes a gente pede sabedoria para Deus e Deus também vai nos provar para ver se a gente tem sabedoria, né? Ele vai pegar, como se diz,
Ele vai pegar um problema e vai te jogar na tua mão para você resolver. Se você tiver sabedoria, você vai parar, pensar, analisar, orar e ver como é que você vai tomar atitude diante daquela circunstância. Agora, se você não tiver sabedoria, o que você vai fazer? Você só vai reclamar que o problema chegou até você e não vai tentar resolver nem pedir a sabedoria do alto. Porque a vontade de Deus, aqui conforme está no Provérbio 2, é que Ele quer nos dar sabedoria, Ele não quer que nós se percamos. Então, hoje a gente não vai conseguir terminar esse estudo, porque esse estudo vai ter duas partes, tá? O que eu estou querendo falar é que nós entendamos e praticamos a sabedoria que vem de Deus, porque se a gente praticar a sabedoria dos homens, nós vamos falhar. Nós vamos falhar nas nossas escolhas, nós vamos falhar nas nossas atitudes, nós vamos falhar na educação dos nossos filhos, porque o manual está aqui. Só a gente parar um tempo, dedicar um tempo só para ler a Bíblia, que a gente vai entender até como a gente educar os nossos filhos. Porque a própria palavra fala, o bom filho, ele ganha anos de vida, e o mau filho, ele se perde. E a própria palavra fala, aquele que pratica a minha palavra, o meu mandamento, ele ganha mais tempo na terra. Não foi assim na vida de Ezequias? Ezequias, Deus colocou uma enfermidade na vida dele, ele teve como se argumentar diante de Deus. Nós podemos se argumentar diante de Deus? Todos nós que estamos aqui, todos que estão na internet, o que é esse argumentar? Ah, Senhor, eu ando correto diante de Ti, eu medito a Tua palavra dia e noite e pratico ela. Eu faço a tua obra não por obrigação, eu faço a tua obra por amor. Ah, eu falo de Jesus para as pessoas, para que elas tenham a oportunidade de se render ao Senhor. O João, muitos ainda questionam. João pregou o evangelho do arrependimento. Jesus era pecador? Não. Jesus foi o segundo Adão. A diferença de Jesus para Adão, que Jesus consertou o erro de Adão. Ou seja, ele não pecou, mas ele tinha que se cumprir a escritura, ser batizado. O próprio João falou para ele, eu não sou digno de batizar o Senhor, mas para que a minha palavra se cumpra, eu tenho que passar por este caminho. E logo em seguida, o Espírito Santo levou ele até o deserto, para ser tentado por Satanás. Aí muitos perguntam, por que Jesus só começou o ministério deles após os 30 anos? O judeu naquela época, para ser aceito, tinha que ser após os 30 anos para se cumprir o ministério. Então, tudo tem um porquê. A Bíblia não faz nada ao contrário, ela não fugiu da lei, ela anda na lei, e nós temos que andar nesta lei. Jesus começou o ministério do Evangelho, porque ele já, com 12 anos, já tinha pregado para ele. Sim, mas o ministério que foi válido foi após os 30 anos, que ele começou a pregar, que depois do batismo ele começou a fazer os milagres, porque o Espírito Santo, o próprio Deus deu o poder ali para ele. Ele começar a fazer os milagres, as maravilhas, que ele deixou para mim e para você fazer. Se a gente estiver, claro, se a gente estiver fazendo a vontade de Deus. Amém. Nós não vamos ter autoridade sobre o inimigo se a gente não estiver vivendo em santidade na vontade de Deus. Ele é repreendido na santidade mesmo. Glória a Deus. Estou dizendo que existe uma sabedoria que é especial e ela procede de Deus. Ela pode ser experimentada em nossas vidas na terra, hoje, aqui e agora. Vamos ver que a Bíblia fala essa sabedoria, de que maneira nós podemos entendê-la. Primeiro, eu preciso ouvir sobre esta sabedoria. Ela existe, ela é real e você precisa ouvir a respeito dela. O que é sabedoria? Eu vou dar algumas coisas que eu estou falando, mas na Bíblia também está. Ah, eu acuso o meu irmão. Antes de você acusar o seu irmão, você tem que olhar o seu erro. A Bíblia fala isso.
Porque nós não podemos acusar ninguém, porque a própria a palavra que está lá em Mateus fala: não julgais para que não seja julgado. Nós não temos, às vezes entra uma pessoa no meu carro e ela vê que eu sou crente e ela não é do mesmo caminhar que eu não posso julgar ela. Se ela me der liberdade, eu posso falar de Jesus, ó, conforme está na palavra, isso aqui está errado, mas eu não posso julgar. Eu não estou aqui para julgar. Primeiro porque Jesus não veio para os sãos, ele veio para os pecadores, para dar oportunidade àqueles que são ímpios de se consertar. Agora, se ele não quer se consertar, aí não é problema nosso. Por isso a gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente. 2. Você... Você precisa entender essa sabedoria, nossa, ouvir sobre ela, mas entendeu essa sabedoria. Depois você precisa aceitar essa sabedoria. Não é só você ouvir sobre ela, não é só você entender o que a Bíblia diz sobre ela, mas você aceitá-la em sua vida. Esse aceitá-la, como Paulo fala, que nós devemos ter a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É o comportamento como Cristo se comportou, como servo, como líder, como obediente. É tanto que ele pegou e foi lavar os pés dos discípulos. Isso foi situação de humilhação, mas situação de humildade. Que Pedro chegou e falou para ele: mas Senhor, o Senhor não é eu que deveria lavar o teu pé, não o Senhor lavar o meu. Mas ele falou: se eu não lavar o seu pé, a palavra não vai se cumprir. Então eu tenho que fazer isso. Nós também temos. Como que a gente vai fazer isso? Entra um irmão que está começando na igreja, a gente tem que dar toda a atenção para ele ou para ela. A gente está aqui, a gente tem que amar uns aos outros em santidade, em respeito, trazer ela para o nosso lar. A gente, como cristão, para que a gente tenha sabedoria, nós temos que andar como cristão. Hoje mesmo eu peguei uma passageira no Uber, a gente começou a falar um assunto, aí ela pegou e falou que a patroa dela vivia em pé de guerra numa situação, e ela chegou e falou para a patroa dela, falei: ó, deixa o seu problema em casa, você tem que estar aqui no seu trabalho, vivendo o teu trabalho. Igual a gente está aqui na igreja, a gente tem que pensar no que a gente precisa ouvir para que Deus nos dê sabedoria para viver a vontade dele. Ela fez certo. Aí depois eu entrei. O que faltava para ela? A gente busca todas as coisas, mas nós não buscamos o lado espiritual. Aqui vocês que estão aqui, aquele que está ouvindo, está buscando o lado espiritual. Outra coisa, a gente também tem que buscar o lado físico. O lado físico é cuidar da saúde. Se tem condição, vai para uma academia. Hoje os médicos perguntam: por que você é sedentário? Você vai para a academia? A pessoa não vai. A mulher, eu posso falar como farmacêutico que sou, que a mulher ela tem mais tendência a entrar no processo de depressão. Não só por um fator de um estresse muito elevado, porque a mulher ela é sobrecarregada. Deus deu a função maior para a mulher. Ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela cuida do cachorro, ela cuida, fazer um monte de coisa. Da casa. A mulher, ela, hoje, é o que eu falo, os casamentos, as pessoas têm que ter aula até para casar. E se um dia eu for direcionado para mim fazer um casamento e para orientar, eu vou falar, o casamento é assim: você vai casar? Beleza, mas você tem que cumprir de ajudar a esposa, e a esposa deve ajudar o marido. O homem, como está na Bíblia, deve amar a esposa como se ama a noiva de Cristo. Mas a mulher, ela tem que ser sábia, ter sabedoria das palavras. Essa parte tem que ter. Então, a mulher sábia edifica o lar. Hoje, o que está faltando é aula sobre casamento.
casamento é difícil, o casamento ele é gostoso, mas tem que ter paciência um com o outro. Se um vai falar, o outro ouve. Se um vai brigar, o outro acalma. Agora, se os dois têm um pavio curto, não vai em lugar nenhum. E a toa leva com suas próprias mãos. Então, mas eu busco a Deus, meu marido não busca. Busque por ele. Mude essa atitude. Não E ele é a faça mesma confusão. coisa. Busque a Deus. Deus não está em confusão. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Ele é paz, ele é alegria. Aí, é só você entender o que a Bíblia incorporá-la em seu viver diário. Então, ouvir, entender e aceitar. Ler a Bíblia e praticar o que ela está falando. Porque não adianta nada você ler, não medita. Hoje as pessoas querem ler muito rápido, né? Eu sou contra. Eu vou falar aqui com um farmacêutico. Se alguém tiver dúvida, vai lá e pergunta para o médico. O médico, ele sabe, ele vai falar a mesma coisa. Cuidado com esse negócio de pôr o celular na velocidade avançada. Mas por quê? Porque principalmente quem tem tendência a ter Alzheimer aumenta o processo. Porque o que acontece? Você está acelerando o que Deus criou na tua vida. Você tem uma velocidade para ouvir, uma velocidade para falar. Aí você pega o celular e põe lá no 10. Aí o negócio vai rapidinho, o seu cérebro vai chegar uma hora que ele vai dar um curto ali. Porque nós temos os neurônios, que são fontes de informação dentro do nosso cérebro, que causam sinapses, que são como se fosse um fio para cada estágio dentro do cérebro. Aí você aumenta aqui, você pega uma tomada no 110 e encosta no 220, não vai dar 320? É a mesma coisa do nosso cérebro. Ele foi criado por Deus de um jeito e a gente pega e quer acelerar o processo. Aí o negócio vai chegar uma hora que a pessoa vai ter epilepsia, a pessoa vai vomitar, a pessoa vai ter dor de cabeça. Por quê? Porque está mudando o processo que Deus criou. É tudo com sabedoria. Isso também é ter sabedoria. Eu vejo muita gente, mas é porque eu trabalho, eu não tenho tempo para olhar a mensagem. Mas cuidado, o que você está plantando agora, lá daqui uns 10 anos, pode acontecer comigo e com você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de celular, aumentar a velocidade para ouvir as mensagens. Quarto, praticar a sabedoria. Então você precisa ouvir, precisa entender, precisa aceitar e precisa praticar. É a sabedoria que procede do trono da graça. Da graça de Deus. E é isso que eu quero compartilhar nesta noite, para que os irmãos saiam daqui compreendendo que existe da parte de Deus uma sabedoria, que saiam daqui compreendendo que existe a parte de Deus uma sabedoria que Ele disponibiliza para nós, para cada um de nós. Só que nós temos que aceitar e praticar. Hoje, mas igreja tal, fulano tal, é um obreiro que não exerce o que ele deveria exercer. É ele e Deus. Não estamos para acusar. O que a gente tem que fazer é orar pelo aquele irmão. O irmão cometeu um erro. Não vamos apontar o erro. Nós vamos pegar e falar, vamos orar para que o irmão se conserte e ande conforme a vontade de Deus. Amém. A oração, como o Tiago diz, a oração do justo pode muito seus efeitos. Não sou eu que vai transformar ninguém, é a oração e a palavra. Porque a palavra, ela penetra como uma espada de dois gumes que entra na nossa alma. É ela que vai transformar, é ela que vai renovar, é ela que vai confrontar. É ela que vai nos ensinar. Porque a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Como está ali na Bíblia. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras não passarão. O propósito de Deus é colocar a sabedoria que está com Ele dentro da sua mente e da minha mente e do meu coração. Só que isso depende. O que você tem visto? Eu quero sabedoria. E eu continuo vendo mesmos hábitos. Você acha que a sabedoria de Deus vai entrar na minha mente, na mente de
cada um de nós e daqueles que estão na internet. Não, você entrou na igreja, você tem que mudar os comportamentos. Esse é o papel do pastor no culto de ensino, dar o direcionamento. Como pastor? Não vou ver mais filme de morte, não vou jogar videogame com negócio de luta, de sangue. Eu vou mudar agora em diante, eu vou ver coisas que edificam. Que coisas? Dan Johnson, filme cristão. Eu já assisti, eu estou na 5ª temporada. Pega o Dan Johnson e pega a Bíblia. Muita coisa ali está batendo. É coisas que edificam. Vamos ver um filme cristão, evangélico. O filme de Paulo, o filme de Moisés. Vamos ver coisas que vai edificar. Acho que tem alguém me chamando. Tem coisas que vai edificar. Esse é o papel da igreja. Vocês aprendem aqui e lá fora vocês têm que praticar isso. Então Deus tem esse propósito que eu quero mostrar que... Já falei aqui. Qual é o objetivo de Deus? Neste momento. Aqui é demonstrar como a sabedoria de Deus pode entrar na minha e na sua vida, para poder alavancar o seu futuro. Se você anda certinho nas coisas de Deus, não tem como dar errado. Vai vir aquela prova, vai vir aquela luta, vai vir aquela tempestade, mas vinha quando a gente era do mundo. Só que tem um diferencial. Hoje o Senhor está comigo e com você diante da tempestade. Então, a gente tem forças. Quem nos fortalece? O próprio Espírito Santo, com gemidos exprimidos, que quer dizer conosco, sentindo que eu e você estão sentindo. Então isso é uma dádiva, isso é uma alegria. Às vezes Deus vai permitir passar pelo processo, só que a gente não pergunta para Deus por que a gente está passando por aquele processo. Talvez é porque esfriamento espiritual, a gente não ora, a gente ora só quando tem vontade, a gente quer pensar só em dormir, quer ver só jogo, quer ver só novela, quer ver só filme, quer ver notícia ruim. E notícia ruim não é bom para o crente. O crente não está na dependência do homem, o crente ele está na dependência de Jesus. Mas vão perseguir os cristãos, e daí? Se eu tiver que tomar um tiro por causa de Jesus, eu vou tomar. O que importa é o que está preparado lá em cima para mim e para você. Ou a gente é ou a gente não é. A Bíblia fala que a gente não pode agradar dois senhores. A gente tem que agradar Jesus Cristo. É difícil? É difícil. Quando Deus nos escolheu através do ventre, Deus já sabia o que eu e você ia passar para chegar até aqui. Eu passei por várias coisas, eu pequei lá atrás, eu me arrependo dos meus pecados. Eu sempre fui uma pessoa que, se a pessoa me dá um tapa hoje, eu já esqueci amanhã. É isso que o crente tem que ser. É um cordeirinho. A gente não pode guardar mágoa, porque daqui a pouco o próprio Senhor pega e fala assim: opa, eu vou pegar esse irmão aqui para mim, porque ele já está preparado para estar na glória comigo. A gente tem que pensar isso, porque eles não estão para agradar o homem, eles estão para agradar Jesus. Mas eu sou crente, eu me comporto como o mundo, vivo à vontade do mundo, entro na igreja, eu comporto como igreja. Aí está errado, aí você não está agradando a Deus. Aí quando acontece aquele turbilhão de coisas, aí o pastor da igreja, ao invés de falar a verdade, chamar no cantinho: ó, você está fazendo isso e isso é errado. Isso cabe ao pastor, não envergonhar no meio dos outros. É chegar e falar: irmão, irmã, eu vi você fazendo isso não é do agrado de Deus. Se você continuar fazendo isso, Deus pode te levar, e pode mesmo. Às vezes Deus já recorda a pessoa para ela não perder a salvação. Então, mas eu entrei na igreja, eu já
já me julgo salvo. Negativo. Se você não se comportar, entrar na porta estreita e permanecer na porta estreita, você pode perder essa posição. Então a gente tem que analisar todos os dias da nossa vida, né? Que a própria palavra fala. Você tem que se negar a todos os dias. Todos os dias nós temos que negar a nós mesmos. O irmão pisou no meu pé dentro do ônibus, eu vou xingar ele. Pô, cadê? Como que? Aí a pessoa está lá dentro do ônibus, escondidinha. Aquele irmão ali ou aquela irmã é lá do pastor Danilo, lá no Jardim São Marta, e os presidentes são o pastor Josias e o pastor Luiz. Que vergonha, né? Além de envergonhar Deus, vai envergonhar o ministério. Um mau exemplo. Então, mas não foi com você, não foi comigo. E se fosse Cristo? Aí, às vezes, a gente tem que se comportar não como ímpio, mas tem que se comportar como crente, como mente de crente, né? Isso também é ter sabedoria. Por isso que todos os dias a gente tem que orar para Deus: Senhor, me dá sabedoria em quem eu vou escolher para andar do meu lado. Me dá sabedoria num trabalho que eu possa estar na casa de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu abri mão, eu poderia estar ganhando, eu recebi proposta. Eu não vou me gloriar nisso, porque eu já sabia o propósito que Deus ia colocar na minha vida. Eu vivi um processo para me chegar até esse propósito. Porque quando o inimigo sabe que Deus tem um propósito muito grande com você, ele levanta com todas as forças. A fúria é grande. A fúria é grande, mas se você permanecer em pé e lutar contra a sua vontade, Deus vai tirar você dessa peleja. Ele tira. O crente, diante de uma vitória, ele não pode se acomodar, que é aí que o inimigo aproveita. É que você está numa guerra, você ganhou aquela guerra, e aí você começa a pegar, vamos todo mundo tomar um churrasco e vamos deixar as portas abertas. Você acha que o inimigo não vai aproveitar o seu comodismo e não vai entrar para te derrubar? Tomando tempo sem vigiar. Exatamente, a palavra fala, vigiar e orar e vigiar, ou vigiar e orar, está te ensinando o princípio de sabedoria. Porque se você ora, você vai começar a ter princípio de sabedoria. Jesus nos orienta, é a palavra que nos orienta, né? Três palavras, né? Exatamente. Vigiar, olhar e vigiar. Através da vida que você vai construir, eu e você, nós estamos construindo cada degrauzinho. Quando a gente anda certo, reto, diante de Deus, nós estamos construindo vamos dizer assim, um trilho, para você pegar aquele trem. O trem está representando a entrada no céu, a eternidade. A gente deve refletir nisso. Porque aqui, no dia a dia, através da sua vida, que você vai construir por toda a eternidade, porque a Bíblia diz que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Você acha que a pessoa que quer ir para a eternidade, ela está dentro da igreja, com um pé na igreja, dois no mundo, e aí aqui na igreja, o pastor pede para ela, os irmãos pedem, tudo bem. Chegou lá fora, ela se comporta como um ímpio. Você acha que Deus vai querer ela na eternidade? Está desligada de Deus. Vai nada. As pessoas acham que Deus é bobo, Deus é otário. Não, Deus é onisciente, onipresente. Aquilo que eu e você fazemos no secreto, Ele vê. Nós podemos pensar que enganamos o homem, mas nós não enganamos a Deus. Não é assim que diz a Bíblia: habitarei com o Senhor por toda a eternidade. Então, essa sabedoria de Deus vai entrar em nossa vida, vai nos capacitar e vai nos preparar para vivermos os próximos dias da nossa vida. A cada segundo, a cada minuto, a cada ano, a gente está se aproximando de entrar na eternidade ou de entrar no inferno. Porque a gente, quando vai ficando mais velho, a gente não vai ficar mais novo, mas a gente está sendo preparado. Está aí a irmãzade está firme no Senhor.
Então ela tem exemplo de sobra e tem legado de sobra. Se ela partir amanhã para o Senhor vai falar, aí foi uma serva de Deus, uma mulher de oração. Aí as pessoas falam, eu não gosto de andar com os patriarcas, eu amo andar com os patriarcas, porque eu aprendo cada coisa com eles. Aí fala, esse seu velho, o filho hoje chega e fala, você está velho. Mas eu estou velho, mas eu aprendi a ter sabedoria e a dar conselhos para que o meu filho não caia e não se perca comigo. Amém. E assim a gente tem que andar com as pessoas que realmente nos dá exemplo. Aí a gente pega e anda com uma pessoa do mundo que nos dá conselhos ao contrário das coisas de Deus. A Bíblia fala, né, que os idosos, os jovens, aconselhar os jovens. Só que hoje nós nunca conseguimos. Ficamos velhos para ver nossos filhos crescidos. Exatamente. Os próximos anos, poderosamente, inteligentemente, sinceramente, vai nos preparar para vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Então, não é esse é o nosso objetivo proposto desse nosso momento nesta noite. Então coloque aí o verso 1 a 4, né, como eu li aqui, né? Se aceitares, filho meu, se aceitares as minhas palavras. O próprio Deus está nos aconselhando. O pai ou a mãe está aconselhando o filho para cumprir a sabedoria para que ele viva mais. O próprio Deus está nos dando um recado, porque quando você lê a Bíblia e está grifado aqui em azul, é o próprio Deus falando conosco. Como que devemos nos comportar? Às vezes você, eu estou acontecendo isso aqui na minha família. Aí você vai lá no secreto do seu quarto, aí você quer uma resposta de Deus. Às vezes o Senhor não dá aquela resposta naquele momento, porque você não tem paciência. Porque a própria palavra fala, buscai-me quando buscar de todo o coração. Aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou buscar e vou orar de todo o coração. Aí eu pego, ligo agora na televisão, está passando um culto ao vivo. E naquele momento, o Senhor usa aquele servo para falar com você do que você está pedindo. Agora, se você tiver discernimento, você pegou a bênção. Isso já aconteceu comigo e deve ter acontecido com vocês. O próprio Deus, ele usa através da palavra. Que a palavra não é para se afastar. A luta não é para se afastar de Deus, é para se aproximar. Deus, ele pode dar riqueza? Ele é o dono da prata e do ouro. Pode, mas se ele der riqueza para todo mundo, muitos não vai dar. O amor de Deus vai estar amor nas riquezas. Aí ela te afasta de Deus. A gente vai continuar na terça que vem. Eu mesmo, irmã Danilo, aceitei Jesus pela televisão. E aí, tá vendo? É um exemplo. Tem muita coisa boa. E hoje a televisão está espalhada o evangelho em tudo e o pessoal não quer. Exatamente. Mas o povo só vai começar a entender quando Jesus voltar, recolher a igreja. Aí todo mundo vai querer correr atrás e não vai. Fazer igual aquela. Eu não sou desse jornal, cada chuva, né? Eu vou cantar aqui o 577. E aí a gente vai semear na casa do Senhor, tá? A natureza falando e o pessoal. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver,
Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo ao coração que aceitar. Seu imenso poder te irá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Glória a Deus. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixado no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Agradeço a todos que vieram esta noite, aqueles que estão assistindo pela internet. Na terça que vem nós vamos pôr a parte 2 da sabedoria de Deus. Tem bastante coisa para falar de sabedoria. Aleluia, Jesus. Santíssimo Deus, apresento as causas em tuas mãos, apresenta a minha esposa que está ali naquele hospital, que o Senhor venha recuperar a tua saúde, Senhor, da tua serva, que o Senhor venha cuidar dela, em nome de Jesus. Apresenta a Camila, filha do irmão Mário, Senhor, vem com a tua cura, com o teu poder na vida dela. Apresenta o Davi Barros em tuas mãos, Senhor, vem cuidar da tua saúde. Apresenta, Senhor, a filha da irmã Judite, a Isabelle, Senhor, em tuas mãos. Apresento também a Samanta, o Igor, o Caio César, netos da irmã Efigênia. Vem fazer uma nova história nessa família. Apresenta cada um que está ouvindo essa internet. Visita aquela pessoa, que ela venha voltar para os seus braços, que ela venha repreender a cidade como Senhor e Salvador, que o Senhor venha dar oportunidade, Senhor. Venha repreender todo o mal daquela pessoa que não está tendo força, Senhor, para voltar para a tua casa, Senhor. Eu oro para que o Senhor guarda e livre de todo o mal a cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui esta noite. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós hoje e para sempre. Amém. E se Deus é por nós, e agindo Deus, ninguém, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. e as palmas para Jesus. Lembrando, quinta-feira, todo o círculo de oração, domingo, consagração às 9 horas, tá?
E depois o culto à noite às 18 horas. Que Deus abençoe.